Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 7. 3 Leis. A Sagrada Escritura conta que a filha de Jefté pediu ao pai 2 meses inteiros para chorar a sua virgindade nas montanhas antes que a matassem. Depois, para a imitar, as filhas de Israel choravam todos os anos pelo mesmo tempo. Se lhes perguntassem por que é que choravam, responderiam: choramos todos os anos, porque a filha de Jefté chorou neste tempo. Da mesma maneira, a quem perguntasse por que se faz todos os anos festa na solenidade dos reis, é que mesmo neste país da Gália, por brincadeira se elege um rei. Poder-se-ia responder: regozijamo-nos todos os anos, porque Nossa Senhora, a gloriosa mestra, se regozijou uma vez por este tempo, quando viu os reis virem de tão longe para adorarem o seu filho, que assim foi reconhecido como Rei Supremo e monarca do mundo inteiro. Tendo-me a sorte designado para ser vosso rei, pensei dar-vos as leis antes da 8ª acabar, porque depois deixo de ser rei. Aqui vô-las trago. Observá-las-ei durante este ano, até que Deus vos envie um novo rei ou rainha, que há de também dar-vos novas leis. Ao pensar que leis vos daria úteis e agradáveis, lembrei-me do Evangelho de hoje, que recorda o batismo de Nosso Senhor e a aparição gloriosa do Espírito Santo sob a forma de pomba. Fixei-me sobre esta aparição, refletindo que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, e assim pareceu-me que deviam ser todas de amor as leis que vos havia de dar. Atendendo a que o Espírito Santo quis tomar a forma de pomba, e ainda por todas as almas dedicadas ao serviço da Divina Majestade estarem obrigadas a ser como castas e amorosas pombas, nas pombas me inspirei. No Cântico dos Cânticos pode ver-se como muitas vezes este nome é dado à esposa, e certamente, com sobeja razão, é que há uma grande semelhança entre as qualidades da pomba e as da amorosa pombinha de Nosso Senhor. São inumeráveis as leis das pombas, bem assim como as dos outros animais. As das pombas, porém, são sumamente encantadoras. É uma meditação suavíssima ao pensar nelas. Que lei mais bela notai do que a da limpeza? Não há nada mais asseado do que a pomba. É extremamente limpa, apesar de não haver nada mais sujo do que os pombais e lugares onde fazem os ninhos. Nunca se viu uma pomba manchada. Tem sempre as penas tão brilhantes que dá gosto de vê-las ao sol. Não é menos agradável a lei da sua simplicidade, a ponto de Nosso Senhor mesmo a louvar quando disse aos seus apóstolos: sede simples como pombas e prudentes como a serpente. Em terceiro lugar, é encantadora a lei da suavidade, meu Deus, porque as pombas não têm fel nem amargura. Possuem ainda muitas outras leis, em extremo, cheias de beleza, que almas dedicadas na religião, ao serviço mais particular da divina bondade, podem observar com proveito. Pareceu-me, porém, que se vos desse leis que já tivesseis, não faríeis dela grande caso. Por isso escolhi só 3. Se forem bem observadas, serão de uma utilidade sem par e darão à alma que as medite grande suavidade. São todas de amor e extremamente delicadas para a perfeição da vida espiritual. São 3 segredos, tanto mais excelentes, para adquirir a perfeição, quanto são menos conhecidos dos que fazem profissão de a adquirir, pelo menos da maior parte. Que leis, porém, são essas? A primeira que fiz tenção de vos dar é a das pombas, que tudo quanto fazem é para o seu pombo, e nada para si. Parece que não dizem outra coisa senão: o meu querido pombo é todo para mim, e eu toda para ele. Ele está sempre voltado para o meu lado, pensando em mim, e eu espero e confio nele.
Faça ele o que quiser, eu não duvidarei do seu amor, mas confiarei plenamente no seu cuidado. Talvez já tenhais visto, mas é possível que não o tenhais notado, que as pombas, quando chocam os ovos, não se tiram de cima deles enquanto os pombinhos não saem da casca. E mesmo depois disso, continuam a cuidá-los enquanto eles precisam. E durante todo esse tempo, a pomba nunca vai à procura de sustento, mas deixa esse cuidado ao seu querido pombo, o qual lhe é tão fiel que não só vai procurar grão para a sustentar, mas até lhe traz água para lhe matar a sede. Tem ele um cuidado incomparável que nada lhe falte de quanto lhe é necessário. E esse cuidado é tão grande que nunca se viu neste tempo pomba alguma morrer por falta de alimento. A pomba faz, pois, tudo por amor do seu pombo. Choca os ovos e cria os pombinhos para lhe ser agradável, dando-lhe geração. E o pombo tem o cuidado de sustentar a sua amada pombinha, que nele plenamente confiou. Não pensa ela mais do que agradar-lhe, e em troca ele só cuida em protegê-la. Oh, que lei tão agradável e proveitosa a de não fazer nada senão por Deus, abandonando-lhe todo o cuidado de nós mesmos. Não digo só no que diz respeito ao temporal, não quero mesmo falar nisso aqui entre nós, pois que estamos sós, e isso subentende-se. Refiro-me ao que diz respeito ao espiritual e ao nosso adiantamento na perfeição. Não vedes que a pomba não pensa senão no seu amado pombo e em agradar-lhe, não abandonando os ovos? E contudo nada lhe falta, porque ele em recompensa toma cuidado dela. Oh, como seríamos felizes se fizéssemos tudo por amor de nosso amável pombo, que é o Espírito Santo. Ele tomaria conta de nós, e à medida que a nossa confiança na sua providência fosse aumentando, também seu cuidado mais se estenderia a todas as nossas necessidades. E nunca deveríamos duvidar que nada nos falte, pois o seu amor é infinito para com a alma que nele confia. Oh, como a pomba é feliz por ter tanta confiança no seu amado pombo! É isso que a faz viver em paz e numa tranquilidade inalterável. 1000 vezes mais feliz, porém, a alma que, entregando todo o cuidado de si mesma e de tudo quanto lhe pertence ao seu querido e amado pombo, pensa só em criar os seus pombinhos para lhe agradar e dar geração. Essa alma goza já nesta vida de uma tranquilidade e de uma paz tão grandes que nada lhe pode ser comparado, nem há descanso igual ao seu neste mundo. Só o haverá no céu, onde gozará plenamente dos castos amplexos do esposo celeste por toda a eternidade. Mas o que são esses ovos que devemos cuidar até que nasçam os pombinhos? São os nossos bons desejos para que deles procedam as obras. Entre esses desejos há um que sobressai a todos os outros, e devemos acalentar para dar gosto ao nosso pombo, o Espírito Santo, que se preza de ser chamado o esposo de nossas almas, pela sua grande bondade e amor para conosco. Esse desejo é o que trouxemos ao entrar na religião, o de abraçar a perfeição religiosa. É um dos ramos de amor de Deus e dos mais altos desta árvore divina. Esse desejo, porém, não deve ir além dos meios que nos estão marcados nas regras e constituições para chegar à perfeição que pretendemos adquirir, obrigando-nos a procurá-la. Mantenhamos, pois, em todo o tempo da nossa vida, esse desejo até que se torne um belo pombinho que se pareça com o seu pai, que é a perfeição por excelência. E para isso continuemos no choco, isto é, ponhamos a nossa atenção nos meios que nos são prescritos, entregando todo o cuidado de nós mesmas ao nosso único e amabilíssimo pombo, que não permitirá que nos falte coisa alguma necessária para lhe ser agradável. Faz, na verdade, pena ver almas bastante numerosas aspirando à perfeição, mas supondo que tudo consiste na multiplicidade dos desejos. Daí
o afadigarem-se na busca, ora de um, ora de outro meio para atingirem, e nunca estão contentes nem sossegadas. Tão depressa têm um desejo, logo lhes vem outro, parecendo-se com as galinhas que tão depressa põem um ovo, logo põem outro, deixando o primeiro por chocar, nada deste modo produzindo. Não é assim a pomba. Cuida dos seus pombinhos até eles poderem voar e procurar sustento. A galinha, quando tem pintinhos, faz grande espalhafato, não cessa de cacarejar. A pomba, porém, está sossegada e tranquila, não arrulha nem se afadiga. Assim há almas que não cessam de afatigar-se após os seus pequenos rebentos, quer dizer, os desejos que têm de se aperfeiçoarem. Nunca encontram pessoas bastantes para falar sobre a sua pretensão e pedir novos meios. Enfim, entreter-se a falar tanto da perfeição que desejam alcançar, que se esquecem de praticar o meio principal, o estar em paz e confiar plenamente naquele que é o único a dar incremento ao que elas semearam e plantaram. Todo o nosso aproveitamento depende da graça de Deus, em que devemos pôr toda a nossa confiança. Mas parece, pelo ardor em fazer muitas coisas, que confiam no seu trabalho e na multiplicidade dos seus exercícios, nunca nada lhes bastando. Seria isso bom se fosse acompanhado de paz e de um cuidado amoroso, de fazerem bem feito o que fazem e de dependerem sempre da graça e não dos seus exercícios. Quero dizer, não esperarem fruto algum do seu trabalho sem a graça de Deus. Parece, na verdade, que essas almas que assim se cansam, à procura da perfeição, esquecem ou não sabem o que diz Jeremias, que fazes, pobre homem, confiando no seu trabalho e indústria? Não sabes que és tu, efetivamente, que deves cultivar bem a terra, lavrá-la e semeá-la, mas que só Deus pode fazer crescer as plantas e dar a chuva necessária à terra que semeaste para teres uma boa colheita? Podes regar à vontade, mas isso de nada te servirá se Deus não abençoar o seu trabalho e não te der por pura misericórdia, independente do teu trabalho, uma boa colheita. Depende, portanto, inteiramente da sua divina bondade. É verdade que cabe a nós o cultivar. Só Deus, porém, pode fazer com que o nosso trabalho tenha bom resultado. Assim o canta a Santa Igreja em todas as festas dos santos confessores. Deus enriqueceu vossos trabalhos, fazendo que deles tirasseis fruto, para mostrar que nada podemos sem a graça de Deus, em quem devemos confiar plenamente, nada esperando de nós mesmos. Por amor de Deus, não nos afatiguemos no nosso trabalho, pois que para o fazer bem é necessário aplicarmos-nos sim a ele com atenção, porém com paz e sossego, sem confiar no que fizemos, mas unicamente em Deus e na sua graça. Essas nossas ansiedades de espírito para adiantar na perfeição e saber se nela adiantamos, de modo nenhum agradam a Deus. Servem apenas para satisfazer o amor próprio, grande e turbulento, sempre a abarcar muito. Posto não faça nada. Uma boa obra bem feita, com tranquilidade de espírito, vale muito mais do que muitas feitas com precipitação. A pomba dedica-se com simplicidade ao seu trabalho para o fazer bem, deixando tudo mais ao cuidado do seu pombo. Assim a alma verdadeiramente colombina, quer dizer, que ama ternamente a Deus, aplica-se com simplicidade, sem precipitação, aos meios que lhe são prescritos para se aperfeiçoar, sem procurar outros, por perfeitos que sejam. O meu amado, diz ela, pensa por mim, e eu confio nele. Ama-me e eu sou toda dele, para lhe provar meu amor. Há tempos, umas santas religiosas disseram-me: Senhor Bispo, que havemos nós de fazer este ano? O ano passado jejuamos 3 vezes por semana e tomamos a disciplina outras tantas vezes.
No ano presente é preciso fazer mais alguma coisa, tanto para dar graças a Deus pelo ano passado, como para ir sempre crescendo no seu amor. Dizeis bem que devemos sempre ir adiantando, respondi eu. Porém, não assim como pensais, com a multiplicidade dos exercícios de piedade, mas antes pela perfeição com que os fazemos, confiando cada vez mais no nosso querido pombo e desconfiando sempre de nós mesmos. No ano passado, jejuastes 3 vezes por semana e tomastes a disciplina outras tantas. Se quereis sempre ir duplicando os vossos exercícios, este ano tendes que jejuar e tomar a disciplina toda a semana. Mas para o ano seguinte, como haveis de fazer? Será preciso arranjardes 9 dias para cada semana, ou então jejuardes 2 vezes por dia. Grande loucura é a daqueles que se entretêm em desejar serem martirizados na Índia e não se aplicam ao que devem fazer segundo a sua condição. Também é grande engano daqueles que querem comer mais do que podem digerir. Não temos bastante calor espiritual para digerir tudo quanto abraçamos para nossa perfeição e, contudo, não queremos cortar essas ansiedades de espírito que nos fazem desejar fazer e querer muita coisa. Ler muitos livros espirituais, sobretudo quando são novos, falar de Deus e das coisas espirituais de uma maneira elevada, para nos excitarmos à devoção, dizemos nós, ouvir muitos sermões, fazer conferências a propósito de tudo, comungar muitas vezes, confessarmos-nos ainda mais, servir os doentes, falar muito de tudo o que se passa em nós, para manifestar a pretensão que temos de nos aperfeiçoar o mais depressa possível. Não são todas essas coisas muito próprias para atingir o fim a que aspiramos? Sim, contanto que tudo isso se faça, segundo está ordenado, e que seja sempre com dependência da graça de Deus, isto é, que não ponhamos a nossa confiança em todas essas coisas, por boas que sejam, mas sim em Deus, que é só quem pode fazer-nos tirar fruto de todos os nossos exercícios. Minhas queridas filhas, conjuro-vos que considereis a vida desses grandes religiosos tão santos como um Santo Antão, que foi honrado de Deus e dos homens pela sua grande santidade, e dizei-me, como atingiu ele tão alta santidade e perfeição? Porventura à força de leituras e frequentes comunhões, ou pelos muitos sermões que ouvia? Não, de certo, mas atingia servindo-se do exemplo dos santos eremitas, imitando deste a abstinência, daquele a oração, e assim como a abelha diligente, ia sugando e colhendo as virtudes do servo de Deus, para com elas compor o mel de uma santa edificação. E um São Paulo, primeiro eremita, chegaria à santidade que adquiriu pela leitura de bons livros? Não os tinha. Seria pelas comunhões e confissões que fazia? Em toda a sua vida fez só 2. Talvez fossem as conferências ou os sermões? Também não, pois nunca durante todo o tempo que esteve no deserto viu homem algum, a não ser Santo Antão, que o foi visitar quando ele já estava no fim da sua vida. Sabeis o que o fez santo? Foi a fidelidade que teve em se aplicar ao que tinha empreendido aquilo a que tinha sido chamado, não se ocupando de mais nada. Estes grandes santos religiosos, que viviam sob a direção de São Pacômio, teriam livros, sermões? Nenhum. Conferências? Tinham, mas raras vezes. Confessavam-se muitas vezes? Algumas nas festas solenes. Ouviam muitas missas? Aos domingos e dias santos. Fora desses dias, nunca. Mas como é então que, comendo tão pouco desses manjares espirituais que alimentam as nossas almas para a imortalidade, tinham contudo tanta saúde, isto é, estavam sempre tão fortes e tão cheios de coragem para empreenderem a aquisição das virtudes e atingirem a perfeição que era sua meta?
E nós, que comemos tanto, estamos sempre tão magros, quer dizer, tão tíbios e fracos no que empreendemos. E logo que as consolações espirituais nos faltam, parece que já não temos ânimo nem energia no serviço de nosso Senhor? Imitemos, pois, esses santos religiosos, aplicando-nos fervorosa e humildemente ao que o Deus pede de nós, segundo nossa vocação, não pensando senão nisso, certos que essa será o melhor meio de chegar à perfeição. Mas poder-me-ão replicar, dizeis bem fervorosamente: mas, meu Deus, o que hei de fazer se não tenho fervor? Não tendes o fervor sensível que Deus dá a quem lhe apraz, e que não está na nossa mão adquirir quando queremos. Digo também humildemente, para que não haja desculpa, e não digais: não tenho humildade, nem está em meu poder tê-la, pois que o Espírito Santo, a própria bondade, a dá a quem lhe a pede. Não se trata dessa humildade, isto é, desse sentimento da nossa pequenez, que faz com que de bom grado nos humilhemos tanto em tudo. Mas refiro-me à humildade que nos faz conhecer e amar a nossa própria abjeção, pois é esta a verdadeira humildade. Nunca se estudou tanto como agora se estuda. Esses grandes santos, Agostinho, Gregório, Hilário, cuja festa hoje celebramos, não estudaram tanto, nem o poderiam ter feito, compondo tantos livros como compuseram, pregando e desempenhando as mais altas funções do seu ministério. Era, porém, tão grande a confiança que tinham em Deus e na sua graça, e tamanha a desconfiança de si mesmos, que nada esperavam da sua indústria e trabalho. Por isso fizeram obras tão grandes unicamente pela confiança que tinham na graça de Deus e na sua onipotência. Vós, ó Senhor, é que nos fazeis trabalhar, diziam eles, e é por vós que trabalhamos. Vós é que haveis de abençoar os nossos suores e dar-nos uma boa colheita. E assim os seus livros, os seus sermões, produziram frutos maravilhosos. E nós, que confiamos nas nossas belas palavras, no nosso bem falar e doutrina, perdemos todo o nosso trabalho que se dissipa como fumo, não produzindo outro fruto senão o da vaidade. Por conclusão desta primeira lei que vos dou, é portanto mister confiar plenamente em Deus e fazer tudo por seu amor, abandonando o cuidado de vós mesmas ao vosso amado, que usará convosco de providência incomparável, e tanto mais especial quanto for mais verdadeira e perfeita a vossa confiança. Pensei em vos dar, como segunda lei, a palavra que dizem as pombas, lá na sua linguagem. Quanto mais me tiram, mais eu produzo. Que quer dizer isto? É que quando o dono acha os pombinhos já um pouco crescidos, e por isso los tira, põe-se elas logo a criar outros. E pelo contrário, se lhes não tiram, passam o tempo a entreter-se com eles e criam menos. Dizem, pois, quanto mais tiram, mais eu produzo. E para melhor me fazer compreender, dou-vos um exemplo. Jó, esse grande servo de Deus, que foi louvado pela boca do próprio Deus, não se deixou vencer por nenhuma das aflições que lhe sobrevieram. Quantos mais pombinhos Deus lhe pedia, mais ele se submetia. Na prosperidade que não fazia ele, quantas boas obras! Ele próprio disse com essas palavras: eu fui o pé do coxo, isto é, mandava-o conduzir, ou punha-o sobre o meu jumento ou o meu camelo. Eu fui o olho do cego, mandando-o conduzir. Fui, enfim, a providência do faminto e o refúgio de todos os aflitos. Vede-o agora, reduzido à extrema pobreza. Não se queixa por Deus de ter tirado os meios de fazer tantas obras boas, mas diz como a pomba: quanto mais me privam, mais eu aceito. Não faz esmolas, porque não tem com o que hás fazer. Porém, só com este ato de submissão e paciência, que praticou ao ver-se privado de seus filhos e de todos os seus bens, fez mais do que tinha feito com toda a sua grande caridade no tempo da prosperidade,
e tornou-se mais agradável a Deus só com este ato de paciência do que tinha agradado com tantas e tantas obras boas que havia feito durante toda a sua vida. Pois que para este só ato foi preciso um amor mais forte e generoso do que para todos os outros juntos. Necessário nos é, pois, fazer o mesmo para observar esta amável lei das pombas, deixando nosso soberano Senhor despojar-nos dos nossos pombinhos, quer dizer, dos meios de executar os nossos desejos, por bons que sejam, sempre que lhe aprouver privar-nos, de o podermos fazer sem nunca nos lamentar, nem queixar de Deus, como se nos causasse grande prejuízo. Mas devemos aplicar-nos a duplicar, não os nossos desejos e exercícios, mas sim a perfeição com que os fazemos, procurando por este meio ganhar mais com um só ato, o que indubitavelmente acontecerá, do que ganharíamos com 100 outros feitos segundo nosso gosto e inclinação. Nosso Senhor não quer que levemos a sua cruz só pela ponta. Quer ser honrado como as grandes damas que mandavam pegar na cauda dos seus vestidos. Quer, portanto, que levemos a cruz que ele nos põe sobre os ombros, que é a nossa. Mas, ai, nós não a queremos levar, pois quando a sua bondade nos priva das consolações que nos costumava conceder nos nossos exercícios, logo nos parece estar tudo perdido e que nos tira os meios de fazer o que havíamos empreendido. Vede, peço-vos, esta alma, que boa criadeira é no tempo da consolação, e como singela pomba, deixa todo o cuidado de si ao seu amado. Se está em oração, que santos desejos não forma de lhe agradar. Enternece-se em sua presença, derrama-se toda no seu amado, e toda se entrega nos braços da sua divina providência. Oh, que amáveis desejos não são estes! Mas vejamos os efeitos que são as boas obras. O que não está disposta a fazer? Quantas obras de caridade! A sua modéstia aparece diante de todos os homens. É de uma educação sem igual. Faz-se admirar por todos que a veem ou conhecem. As mortificações, diz, não me custavam nada então. Pelo contrário, eram para mim uma consolação. Obedecer era uma alegria. Logo que ouvia o primeiro toque do sino, levantava-me, não deixava escapar prática alguma de virtude, e tudo isso fazia eu com grande paz e tranquilidade. Mas agora que estou sem consolação, e ordinariamente árida na oração, parece-me que não tenho ânimo nenhum para me emendar. Não tenho aquele ardor que costumava ter nos meus exercícios espirituais. Enfim, sinto-me fria e gelada. Pois de certo vede como esta pobre alma se lamenta da sua aridez. Conhece-lhe na cara a tristeza. Está tão abatida, melancólica e pensativa, que chega a fazer dó. Mas, meu Deus, que tendes? Não há remédio senão perguntar-lhe. O que tenho? Sinto-me tão abatida. Nada me dá gosto. Tudo me aborrece. Estou tão triste. Mas que tristeza é essa? Pois há duas espécies de tristeza. Uma que conduz à humildade e à vida, e a outra que leva ao desespero e, por conseguinte, à morte. Asseguro-vos, replica, que me sinto tão perturbada que quase perco o ânimo de prosseguir no meu intento de chegar à perfeição. Que fraqueza! Porque falta a consolação, falta também logo o ânimo. Não é isso que devemos fazer. Pelo contrário, quanto mais Deus nos privar das consolações, mais nós devemos trabalhar para lhe mostrar a nossa fidelidade. Um só ato feito com aridez de espírito vale mais do que muitos feitos com grande ternura, pois que, como já disse falando de Jó, este ato faz-se com um amor mais forte, ainda que menos terno e agradável. Portanto, quanto mais me tiram, mais eu produzo. Esta é a segunda lei que extremamente desejo ver-vos observar. A terceira lei das pombas que vos apresento é que elas nunca mudam de tom, quer nos cantos de alegria, quer naqueles em que se lamentam. Isto é, quando se queixam e manifestam a sua dor. Vede-as empoleradas nos ramos,
onde choram a perda dos pombinhos que a doninha ou a coruja lhes roubou. Porque quando lhes são tirados por outrem, que não seja o dono do pombal, afligem-se muito. Vede-as também quando os pombos se aproximam delas, e que por isso ficam todas consoladas. Não mudam de tom, mas arrulham do mesmo modo para mostrar a sua alegria, como para mostrar a sua dor. É essa santíssima igualdade de espírito que eu vos desejo, minhas queridas almas. Não digo igualdade de humor nem de inclinação. Digo igualdade de espírito, pois não faço e desejo que não façais nenhum caso das agitações da parte inferior da alma, que é a que causa as inquietações e a inconstância, quando a parte superior não faz o seu dever, dominando-se e vigiando para descobrir os seus inimigos, como o combate espiritual diz que se deve fazer, a fim de perceber prontamente as agitações e assaltos da parte inferior, que se serve dos nossos sentidos, inclinações e paixões, a fim de lhe fazer guerra e sujeitá-la às suas leis. O que digo é que é preciso conservar-nos sempre firmes e resolutos na parte superior do nosso espírito para seguir a virtude que professamos e permanecer numa contínua igualdade. Nas coisas prósperas como nas adversas, na consolação e secura como na consolação. Jó, de quem já falamos, quando se tratou da segunda lei, fornece-nos ainda um exemplo a este respeito, pois que cantou sempre no mesmo tom todos os cânticos que compôs, cânticos que são a história da sua vida. Que dizia ele quando Deus lhe multiplicava os bens, lhe dava filhos e tudo quanto nesta vida poderia desejar? Que dizia senão, seja bendito o nome de Deus? Era o seu cântico de amor que cantava sempre. Vede-o reduzido ao extremo da aflição. Que faz? Canta o seu cântico de lamentação no mesmo tom em que tinha cantado o cântico da alegria. Recebemos os bens da mão do Senhor. Por que não receberemos também os males? O Senhor tinha-me dado filhos e bens. O Senhor nos tirou. Seja bendito o seu santo nome. Sempre seja bendito o nome de Deus. Oh, na verdade, esta santa alma era uma casta e amorosa pomba, extremamente querida do seu amado. Oxalá, minhas queridas filhas, nós façamos outro tanto, recebendo em todas as ocasiões os bens e os males, as consolações e as aflições da mão do Senhor, cantando sempre, no tom de uma contínua igualdade, o mesmo amabilíssimo cântico, seja bendito o nome de Deus. Pois se tivermos esta felicidade, viveremos sempre numa grande paz. Não imitemos aqueles que choram quando as consolações lhes faltam, e não fazem senão cantar logo que elas voltam, pois essas pessoas nisso parecem-se com os macacos e saguis, que estão sempre tristes e furiosos quando o tempo está chuvoso, e pelo contrário, não cessam de saltar e pular quando faz bom tempo. Aqui estão as 3 leis que vos dou. Sendo leis de amor, não obrigam senão por amor. Portanto, o amor que temos a nosso Senhor nos incitará a observá-las, para que a imitação da bela pomba, do soberano amado, que é a esposa sagrada, possamos dizer: o meu amado é todo para mim, e eu sou toda para ele, não fazendo coisa alguma, senão para lhe agradar. Por providência, ele tem sempre o seu coração voltado para mim, como por confiança eu tenho o meu voltado para ele. Tendo nesta vida feito tudo por amor de nosso amado, ele terá cuidado de nos dar a eterna glória em recompensa da nossa confiança. Então lá veremos a felicidade daqueles que, deixando o cuidado supérfluo e inquieto, que ordinariamente temos de nós mesmos e da nossa perfeição, se aplicaram com simplicidade à sua tarefa, abandonando-se sem reservas nas mãos da divina bondade, por quem só trabalharam. Os trabalhos dessas almas serão enfim seguidos de uma paz e de um sossego que se não podem explicar,
pois que descansarão para sempre no seio do seu amado. Grande será também a felicidade dos que tiverem observado a segunda lei, pois que, tendo se deixado despojar dos seus pombinhos pelo dono que é nosso Senhor, sem de nenhuma sorte se terem queixado ou ofendido, antes pelo contrário, tendo tido a coragem de dizer: quanto mais me tiram, mais eu produzo, isto com grande submissão à vontade daquele que nos despojou, nós o bendiremos tanto mais no céu, multiplicando os atos de louvor, quanto mais humildemente nos tivermos submetido à privação das consolações que desejaremos ter nos nossos exercícios. Pois, não obstante o tédio, a insensibilidade e as securas, não os deixamos de praticar fielmente. E para concluir o nosso discurso, cantaremos lá em cima no céu o cântico: Bendito seja Deus, entre as consolações eternas, com tanto maior ardor, quanto maior tiver sido a boa vontade com que o cantamos cá na terra, no meio das desolações, tristezas e desgostos desta vida mortal e passageira, em que devemos procurar com cuidado conservar a contínua e amabilíssima igualdade de espírito. Amém.